Fala, meus amigos e amigas são paulinos, um excelente sábado para vocês, dia de majestoso. Estou trazendo um corte aqui com essas últimas notícias dessa preparação para esse jogão de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos aí para o vídeo. São Paulo... Teve Independente Day hoje? Nota sobre o Lucas para justificar o que está acontecendo com o Lucas, por que ele ainda não voltou, por que a demora... o São Paulo brigando nesse momento contra o rebaixamento. É o clássico contra o Corinthians. Tá um furdúncio aí, Edu. Tudo bem? Fala, William. Como é que você tá? Tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite aos companheiros de estúdio. Pascoal, Birner, Rafa e todo fã de esporte que nos acompanha. É um sextou diferente, né, pessoal? Tô aqui na porta do CT, mais de 18 horas, 8h20, né? E o que tá acontecendo? O que tá rolando aqui? Há pouco mais de 40 minutos... 27, nós contamos aqui, né? 27 torcedores da principal organizada do São Paulo, capitaneados pelo seu presidente de honra, que é o Baby, que havia divulgado que isso aconteceria, entraram por esse portão, esperaram quase 20, 25 minutos aqui próximo ao portão e agora mais ou menos uns 10 minutos, 15, foram convidados a ir a um local aqui para uma conversa que, segundo eles prometeram, sem nenhuma animosidade, bem diferente do que aconteceu no esporte, talvez no Vasco da Gama, com Muricy Ramalho, por enquanto é o único que eu tenho informação da direção que estará presente, Crespo, que deve estar tomando um susto, nunca passou por isso, deve estar lá, o que está acontecendo, está invadindo o meu local de trabalho, e os líderes dos jogadores. Normalmente os líderes aqui, Rafael, Arboleda, Luciano, creio que o Lucas participe, o Caleri estão fazendo tratamento médico aqui em tempo integral, enfim, jogadores mais importantes desse grupo do São Paulo. O que pensam, o que querem, né? O São Paulo está num momento péssimo no Brasileiro, embora classificado nas Copas, vai disputar oitavas de final, está a um ponto da zona de rebaixamento, não tivesse empatado com o Bragantino, teria entrado na zona de rebaixamento. Pelo que eu li, tudo que o Baby publicou, tudo mais, eles vieram dar uma força, mas ao mesmo tempo exigir uma entrega maior do elenco para tirar o time dessa situação. Eles aparentemente entendem a situação do clube, claro que não entraram aqui sem convite, foram convidados pelo clube, ou acordaram essa entrada com o clube, não invadiram, não foi uma invasão, nada, então a direção do clube está ciente do que está acontecendo, então aparentemente é uma conversa do tipo, sabemos que a situação não está fácil, que não tem grana, então depende de vocês tirarem o São Paulo dessa situação do Campeonato Brasileiro. Eu espero que seja isso. Que não saia ninguém correndo por aqui, ninguém gritando que apanhou nada. Eu espero que seja esse o que vai acontecer, o que está acontecendo agora. Então esse é um dos pontos importantes do São Paulo. Eu vou ficar por aqui até a hora que eles saírem, vamos ver se alguém vai dar entrevista e contar o que aconteceu e tentar descobrir quem participou realmente dessa reunião. Segundo ponto, que é muito importante, e que hoje mexeu com o São Paulo, é que o São Paulo divulgou uma nota, que foi assinada pelo Dr. Moisés Cohen, que é um médico que não é do São Paulo, mas é contratado pelo São Paulo para assuntos de joelho, operou o Caleri, vai operar o Rian Francisco e está cuidando do joelho do Lucas Moura. É uma nota enorme, mas o que tem de novo nessa nota, em relação até uma matéria que eu soltei dia 16 de maio, há 2 meses, né? Que o Dr. Cohen me deu uma entrevista e relatava exatamente tudo que está na nota. O que tem de novo é o seguinte, apesar da boa evolução cicatricial e funcional, tem uma tela aí com isso aí para o nosso fã de esportes acompanhar. A persistência da dor motivou a indicação de outros procedimentos. E o Lucas passou hoje por uma técnica de injeção retrocapsular analgésica e anti-inflamatória na área dolorosa, guiada por ultrassom. Tirando o lado da ultrassom, eu fiz isso há 3 semanas. Eu fiz uma infiltração em cada joelho, que nada mais é que enfiar uma medicação com agulha no local que está incomodando, que está deixando o Lucas sem poder se movimentar com desconforto, com um pouco de dor, com limitação. Essa vai ser a tentativa agora de fazer com que o Lucas se recupere. Amanhã ele está fora, mas quem sabe com essa tentativa, ou quarta-feira contra o Juventude, ou no outro final de semana contra o Fluminense, ele já tem a condição, porque ele vem treinando desde segunda-feira passada. Para amanhã, se o Tapia tiver regularizado, vai para banco. O São Paulo ainda não anunciou a contratação dele. E o time basicamente é o mesmo que iniciou a partida contra o Red Bull Bragantino. No esquema 3 zagueiros, 5 homens. O Oscar ajudando ali na criação. E 2 atacantes, André Silva e também Luciano. Tá pegado São Paulo nessa sexta-feira, viu, William? Meu Deus do céu, Edu. E você continua aí, né? Tem mais programação aí, o que acontecer... O Edu vai trazer de informação pra gente. Abraço, meu querido. Bom trabalho.
Apesar de Boa, boa sequência pra vocês. Abração. Apesar de todo esse cenário, tem uma pessoa aqui à mesa que acha que o São Paulo é favorito contra o Corinthians. Eu acho o São Paulo favorito. Mas por quê? Quanto se vou... Por quê? Isso é uma pergunta válida. Eu vou responder. Eu acho que não tem A favorito. agilidade do Pascoal chama muito a atenção. O poder de antecipação do Pascoal é um negócio a ser enaltecido aqui nesse programa. Eu não acho que possível que ganhe, mas eu acho que não tem favorito o no seguinte, jogo. pra mim, na minha opinião, A pressão tá grande em cima de você, na minha Pascoal. modesta opinião, eu não fico em cima do muro nunca. Pra mim, tem favorito velho. em todo jogo. Não, velho. jogo? De vez em quando Todo jogo, todo clássico tem favorito. Discordamos disso também. Aí, você pode escolher que não. Sim, porque pra mim, não. porque o empate, sabe, eu acho que sempre tem favorito. Pra mim, o favorito é o São Paulo. Por que o São Paulo é Porque o São favorito Paulo vai contra o ter Corinthians? 50 mil vozes te apoiando. Ajuda muito. Aliás, a Ajuda torcida do São Paulo tem sido magnífica nos últimos... Aliás, sempre foi, mas nos últimos anos, essa assim, dificuldade. A torcida do São Paulo, eu só acho que é o seguinte, pedir pro jogador do São Paulo ter mais empenho, eu não sei de onde que eles vão tirar. Finalmente concordamos. Porque empenho não tá faltando faz tempo, hein? Sim. Rapaz, eu Não vou falar pra falta você, mesmo. já teve time amarelão? Olha, Já teve já time amarelão. já. Teve time amarelão? Esse time não a é. torcida... Esse aí não. Não é. Não Eles mesmo. podem até não jogar direito, não jogar bem. Concordo. Mas esse time Eles tem um nível podem de até não jogar bem, comprometimento mas eles enorme. têm Isso é muita verdade. vontade E o de outro jogar jogador pelo que São estava se empenhando pouco até a paralisação para o Mundial, já não está mais jogando. Quem é? Bom, quem é? Ele fala o milagre, mas não fala o Mas santo. quem é esse jogador? Porque empenho, para mim, é uma coisa do dia a dia e do jogo. Tá. Então, às vezes o cara se empenha no jogo, mas no dia a dia tá faltando um pouco. Eu acho que alguns jogadores da base do São Paulo, o Alves, que foi vendido, por exemplo, o Lucas Ferreira, estavam abaixo, por exemplo, do comprometimento que eu via com a equipe, que eu enxergo no Luciano, que eu enxergo no Alisson, que não começou jogando o último jogo. Então, para mim, a questão do São Paulo era muito mais de um ou de outro jogador da base, que obviamente pode melhorar, são jogadores muito jovens, que precisam entender melhor, talvez, como funciona o mundo real no time de cima, do que desses jogadores que passaram a jogar agora. deu nomes, então. Antes, lembrando, o Beldia não tinha alguns jogadores que estão podendo jogar agora, alguns, então ele tinha que esse escalar é esses um outro jogadores. ponto que eu me O Nino debato Luca, aqui. por exemplo, da base, para abrir um parênteses, esse eu acho que desde quando entra no São Paulo, muita raça tal, tá cru ainda para ser titular. Eu acho, por exemplo, eu acho que o São Paulo trocou o treinador por um pior do que estava. Acho que o Zubeldia tem mais soluções táticas e de possibilidades de jogo do que o atual treinador. Tá. O Crespo foi um monstro de centroavante. Monstro. 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 Hernan Crespo botava aquela camisa da Argentina, era duro de Jogou parar. demais. Era duro de parar. Agora, esse esquema que ele tem adotado no São Paulo, o São Paulo fez um jogo, vamos dizer assim, correto contra o Bragantino. Eu vou... Tô sendo... Não, acho que tá na tirei a boa força. medida, não? Fez um bem, jogo correto. correto. Fez um jogo horroroso contra o Flamengo. Não viu a cor da bola. Horroroso. Fez um jogo cozi, como diria E mesmo meu assim é avô, favorito no Morumbi? E Então, eu ia perguntar isso, que ele falou, mas que eu tenho que ver, piorou isso. o treinador, né? Saiu de um treinador para Ainda pior. não fez um bom Corinthians jogo fez técnico Ainda não fez um bom correto jogo contra o Ceará técnico também, novo. né? Como é que é, Rafa? O Corinthians fez o jogo correto contra o Ceará também, né? Não, o jogo... Ele jogou melhor que o Bragantino quando perdeu. Vocês viram o jogo, não? Vocês viram? Corinthians com o Ceará? Foi ruim o jogo. Aquilo é briga... Mas sem os principais aquilo jogadores. É briga Sem de Memphis, foice, sem sem afiar a Romero. foice. Então era uma pancadaria sem tamanho. Senhor Alberto. Foi uma pancada... Trazendo os três da frente. Sim, mas o jogo foi... E quase que ele perdeu o gol, que a bola passou, ele voltou. Pois é, foi. Ele Isso voltou é pra maravilhoso. pegar. Ele voltou pra pegar. Ela, opa, peraí, não vai embora não, fica aqui. Ele foi... Atos como esses de torcedores visitando os clubes, né? Vão ali tomar um café da tarde com comissão técnica, jogadores, enfim, algo que vem sendo praxe já no futebol brasileiro. E o que aconteceu no Centro de Treinamentos do Esporte foi acima de qualquer tolerância, né? Aliás, faço de novo as perguntas aqui. Se aquele sujeito que se apresentou como um criminoso confesso, olhando para um telefone celular que o gravava, ameaçando os jogadores e suas famílias, continua andando pelas ruas absolutamente livre, solto, para fazer o que bem entende, depois de se confessar num ato de ameaça, de agressão, ou seja lá mais o que for. Tomara que nada aconteça, é o que a gente, né, pode fazer daqui. Em relação ao que o São Paulo novamente apresentou hoje, temos as imagens aí dos torcedores VIP, a gente conversava aqui fora do ar,
é um novo espaço na agenda, né, Glaucia, dos jogadores, das comissões técnicas. Os dirigentes muitas vezes não aparecem, né, porque esse trabalho aí, trabalho com, eu digo de maneira irônica, né, mas esse trabalho aí de motivação de grupos de jogadores de futebol, que é o que esses rapazes acham que estão fazendo, é de obrigação, de atribuição das pessoas que operam nos clubes, né? Mas muitas vezes elas terceirizam as próprias responsabilidades para esses torcedores VIPs que têm as portas dos CTs abertas, voluntária ou meio sem querer, para que eles entrem e coloquem o dedo na cara de jogadores e treinadores profissionais de futebol. Ah, mas André, você está sendo muito rígido, foi algo combinado, é uma manifestação democrática, não há agressão. Pergunte, se você tiver um dia a oportunidade, em off, numa conversa informal com atletas que passaram por isso, se eles se sentem bem, se eles acham que faz parte, que é uma coisa que motiva, que traz estímulo, se não tem um tom de dedo na cara mesmo. E quando o dedo na cara é liberado, praticamente organizado pelo próprio clube, fica ainda mais complicado na posição dos jogadores e dos treinadores de futebol, que não estão vivendo um momento nesses clubes tão ruim porque querem ou porque são apenas e tão somente imprestáveis, como se costuma dizer. Queira saber se esse tipo de situação ajuda ou atrapalha. Mas são torcedores VIPs. Eu reforço sempre a minha opinião. Você, São Paulino, que tem vontade de conversar com a comissão técnica, com o Hernan Crespo, com os jogadores do São Paulo, com o Lucas, que está machucado, mas tomara volte logo depois desse procedimento que ele fez, ligue lá no clube ou mande uma mensagem, um e-mail, fale com a ouvidoria, diga que você quer ir lá conversar e depois mande para nós o seu relato, por favor. Essa semana foram 4, na verdade. Teve lá no Vasco também, aí me recordo aqui com a sua fala, quando o João Vitor, o zagueiro, tentou falar com a torcida, já aumentaram o tom e aí tiveram que tirar ele ali do bolo também. Enfim, não é isso que vai mudar a postura, a realidade, enfim, o que quer que seja. Mas vamos lá, André, fato é que os dois times chegam para esse clássico, talvez o Corinthians um pouco menos pela vitória contra o Ceará, e aí já vem animicamente um pouco diferente, mas com uma pressão, ainda mais sendo um confronto como esse, pensando no que vivem os dois times nesse momento. Algumas diferenças, né? Esse também é o clássico diferente de todos os outros. Aqui em São Paulo, infelizmente, a era das torcidas visitantes proibidas de entrar em jogos como esse, eu tenho convicção, deu início a períodos de longa invencibilidade dos donos dos estádios. Então, São Paulo ficou um tempão sem ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, São Paulo ficou um tempão sem ganhar do Corinthians em Itaquera. Agora o Corinthians vive um período não tão grande, mas suficientemente marcante para virar notícia, sem conseguir vencer o São Paulo no seu estádio no Morumbi. É uma partida diferente das outras, tem muita rivalidade envolvida. Esses jogos muitas vezes costumam determinar interrupções de trabalho de treinadores. Não creio que isso vá acontecer para um lado ou para o outro. O Crespo acabou de chegar e o Dorival Júnior não tem... seria uma absoluta injustiça que qualquer coisa que acontecesse com o time de futebol do Corinthians fizesse com que as pessoas responsabilizassem o Dorival e a comissão técnica que hoje trabalha no clube e enfrenta uma situação interna de administração e de gestão mesmo, que é absoluta e totalmente caótica. Mas é um jogo que envolve muita coisa. Acho que o São Paulo está mais pressionado por duas situações bem óbvias. O jogo é na sua casa, o seu torcedor estará presente em grande número, como disse o Edu aí no material que ele nos mostrou. A torcida do São Paulo, nos últimos anos, aumenta a sua presença nos estádios e certamente nesse jogo o Morumbi estará lotado e, claro, a pontuação. O Corinthians está num lugar da tabela que não é onde ele deveria estar, não é onde ele deveria querer estar, mas é um lugar, nesse momento, melhor do que a posição do São Paulo, lá embaixo, próxima da zona do rebaixamento. O São Paulo divulgou aí agora há pouco nas suas redes sociais a contratação de Gonçalo Tapia.
O atacante de 23 anos estava no River Plate da Argentina e chega por empréstimo até o dia 30 de junho de 2026 com opção de compra. São Paulo ainda descreve o Gonçalo Tapia como uma das revelações do futebol chileno nos últimos anos, com passagens pelas seleções de base. Enfim, novidade no São Paulo já confirmado aí pelo clube, portanto, Gonçalo Tapia.